pessoal, hoje aqui Pesqueiro Nova Era Itupeva, nosso cliente. Vamos falar um pouco sobre prevenção, controle de doenças e como que a gente faz para manter esse peixe sempre ativo, sempre na ponta da linha e não correr riscos de mortalidade e grandes prejuízos. Para você que já nos acompanha no canal, tá até cansado de saber da questão da prevenção, né? O quanto que é mais vantajoso você prevenir antes de você remediar uma situação. Muitos pesqueiros, pisciculturas, nos chamam para remediar problema. Isso significa prejuízos grandes. Vou dar um exemplo para você. O que é melhor? Você se alimentar bem, dormir bem, estar sempre saudável, né? Regularmente ir ao médico e não ter problemas de saúde. Ou se de repente você negligencia a esses fatores e está sempre precisando gastar com remédio, sem dúvida, a segunda opção é a pior e não é diferente para os peixes. Aqui no Pesqueiro Nova Era, em média, a cada 15 dias, estamos por aqui analisando a qualidade dos peixes, a qualidade da água, a presença de patógenos. Toda infecção, ela é sustentada por um tripé. Se uma dessas três pernas não estiver sustentando a infecção, ela não acontece. A primeira perna seria o animal, a segunda perna seria o ambiente e a terceira perna, os patógenos ou agentes infecciosos. Então o que a gente faz aqui de maneira regular, de maneira quinzenal? A gente avalia os três desses fatores para que a gente possa cercar de todos os lados, para que não tenhamos prejuízos com mortalidade. A gente nos antecipa, né, a esses grandes prejuízos que na verdade não são só mortalidade. Né? O prejuízo muito grande também é quando de repente o peixe não está ativo, não sai na ponta da linha, aqui no caso do pesqueiro, a insatisfação do cliente. No caso da piscicultura, a conversão alimentar insatisfatória, retardo no desenvolvimento dos animais, tudo isso são prejuízos que já vão sendo causados e na verdade o que mais aparece, né, o foco maior é para a mortalidade, mas na verdade o prejuízo já está sendo tomado há muito antes desse momento. Na primeira perna do tripé, a questão do animal, a questão da sanidade animal. A gente faz uma análise macroscópica e microscópica do animal e também uma necropsia, né, para analisarmos os órgãos internos do animal, para que a gente consiga detectar algum sintoma, alguma irregularidade, algum sinal de desnutrição, para que a gente possa corrigir antes de causar grandes prejuízos. Na questão da qualidade de água, analisamos todos os parâmetros pertinentes à piscicultura, que podem estar causando estresse ao animal, né? Então a gente está na questão do ambiente. O ambiente causa estresse ao animal e na presença do hospedeiro a gente tem a infecção. Por isso que a gente analisa temperatura, pH, oxigênio, nitrito, nitrato, dureza carbonatada da água, a cor da água, que seria a presença de fitoplâncton. Se eu falei grego para você, cada um desses itens tem um vídeo no canal falando sobre cada um desses fatores químicos, físicos e biológicos da água. Terceira perna do tripé, a questão de patógenos, né? Fazemos uma análise microscópica do peixe, né? Pelo método da raspagem, a gente analisa o muco, analisa a guelra, analisa órgãos. A gente passa no microscópio para entender se temos infestações de parasitas, né, capazes de nos causar prejuízos e se a gente pode controlar isso de uma maneira mais barata e antecipada, né? O que acontece geralmente é que esses parasitas estão presentes no peixe, vão se reproduzindo, chegam a quantidades grandes que começam a causar mortalidade e prejuízo, e a gente tem que entrar com medicamentos mais pesados, que são até tóxicos para os peixes de certa maneira, né? E é uma situação muito mais cara, uma situação que já é muito mais prejudicial aí financeiramente e também ao peixe. Estamos aqui na captação de água e um aspecto importante, uma dúvida comum aí do pessoal: deixo a água trocando à vontade para o peixe ou não deixo? Quanto mais água tiver, melhor? Depende, essa é a questão. Aqui, no caso, neste momento, temos uma água com uma temperatura mais fria, numa condição química pior do que a água do tanque, do que a água do viveiro. Por isso que aqui no Pesqueiro Nova Era fizemos, né, um controle
de nível de água. Antigamente essa água corria 100% pelos viveiros. Hoje a gente controla e dependendo da qualidade química, a gente libera mais água ou menos água. Bom, gente, para a gente conseguir levar em uma criação de peixes, uma piscicultura, um pesca e pague, né, de uma maneira com riscos minimizados, né? Os riscos existem, mas a gente pode minimizar ao máximo. A gente tem que enxergar o negócio de uma maneira sistêmica, enxergar o animal, enxergar o ambiente, enxergar a presença de patógenos. Algumas coisas são mais simples, que dá pra gente fazer, qualquer um faz com um pouquinho de dedicação. Algumas coisas mais aprofundadas, essa questão da microscopia, mas é esse olhar global, né, para o negócio que faz a gente ter sucesso e se antecipar aí aos grandes prejuízos. Aqui a gente tem, a exemplo daqui, né, do Nova Era, a gente tem situações de mais ou menos horas de aerador, mais ou menos entradas de água, que geralmente o pessoal pensa como se fosse uma receita de bolo engessado, né? Quanto mais o aerador tiver ligado, melhor. Quanto mais troca de água, melhor. E não é bem assim, né? A gente tem que analisar quimicamente a água, entender o que ela está falando pra gente. Como é que eu estou de oxigênio, né? Por exemplo, agora no frio, não tem por que eu ligar o aerador para esfriar a minha água. Sendo que a água está nos contando que a concentração de oxigênio está bacana para os peixes, né? A mesma coisa a entrada de água, né? A água nossa que está vindo, pH muito baixo, alcalinidade baixa, né? Níveis de oxigênio baixo, temperatura baixa. E agora estamos passando por períodos críticos de temperatura baixa. Não tem por que eu trazer essa água para o meu tanque. Então a gente equilibra o ambiente aqui. Analisamos também a cor da água, como é que está a questão do fitoplâncton. Precisa adubar, não precisa, tá? São vários caminhos e tomadas de decisão, tá? Não é bicho de 7 cabeças, tem muita coisa aqui no canal que pode te auxiliar nessa tomada de decisão. Mas se você quiser contar com o nosso serviço de consultoria, quiser tirar uma dúvida sem compromisso também, entre em contato comigo, beleza? Valeu!